Olá, hoje nós vamos estudar o sujeito ativo do crime. Sujeito ativo, autor ou agente do crime. Aquela pessoa que pratica a conduta descrita no tipo penal, por meio de ação ou de omissão. Delitos dolosos, delitos culposos, animais mortos e coisas inanimadas não podem ser sujeitos ativos de crime, pois eles não possuem elemento vontade, eles são instrumentos ou objetos do crime. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode cometer todos os tipos de crimes, mas existe excepcionalidade hoje trazida pela doutrina. O crime ambiental. O crime ambiental, ele possui inclusive previsão constitucional, artigo 225, parágrafo 3º, e existe a previsão também no artigo 173, parágrafo 5º, e na lei de crimes ambientais, a lei 9.605 de 1998. No artigo 3º, ela afirma que a pessoa jurídica pode responder pelo crime ambiental. O que acontece nessas circunstâncias? Tanto a empresa pode ser responsabilizada, quanto os diretores também podem ser responsabilizados pelo crime ambiental. Seguindo adiante, existem também classificações trazidas pela doutrina que apontam os sujeitos ativos especiais, considerando a posição jurídica dele ou a posição de fato. Uma situação que existe uma posição jurídica para que seja cometido o crime é o crime praticado por funcionário público, crime de peculato, por exemplo. Outra situação que aí já aborda a situação de fato, uma posição de fato, é o crime de infanticídio, aquele que o autor do crime precisa ser a mãe do recém-nascido, durante o parto ou logo após o parto em estado puerperal. Ela é um sujeito ativo em condições especiais nessas circunstâncias. Agora nós vamos estudar o sujeito passivo do crime. O sujeito passivo do crime é aquele que teve o bem protegido pela norma incriminadora violado. É o titular do bem jurídico que foi lesado ou ameaçado de sofrer a lesão. Ele divide em dois tipos o sujeito passivo do crime. O sujeito passivo formal, que é o titular do interesse jurídico de punir, que no caso é o Estado. E o sujeito passivo material ou eventual, que é o titular do bem jurídico diretamente lesado. Pode acontecer no sujeito passivo material e o sujeito passivo formal serem as mesmas pessoas. Um exemplo do crime cometido contra a administração pública previsto no artigo 312. Os animais, bens inanimados e os mortos não podem ser sujeitos passivos de crime. Eles só podem ser instrumentos ou objeto de crime. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime. Ela pode ser vítima de furto, de roubo, de estelionato, de difamação, etc. Menor incapaz também pode ser vítima, pode ser sujeito passivo de crime. A coletividade é de acordo com a natureza do delito. Objeto material ou objeto de crime. Objeto do crime é o bem jurídico, pessoa ou coisa que é protegido pela norma penal, o qual sofre as consequências do ato criminoso. No caso de crime de furto, objeto material é a coisa alheia móvel que foi subtraída. No caso de crime de falsificação de documento particular, o objeto material é o documento. Pessoal, encerramos por aqui mais um teminha abordado hoje.